Olá, gente, tudo bem com vocês? A paz do Senhor. Gente, hoje o vídeo que eu vim trazer aqui fala sobre provações. Quem aqui nunca passou sobre uma provação, né? Uma luta e aflição, dificuldade. Todos nós, né, passamos por provações. E também tem as tentações, né? A tentação é o diabo que nos tenta. Jesus não tenta nós. É o diabo que tenta a gente. Agora Jesus, ele nos prova para nós ser aprovado. Ele nos prova para nós ser aprovado. E Jesus, ele não permite que nós passemos por uma prova que nós não consiga ter a vitória. Ele já nos dá uma prova que temos capacidade de vencer. Então, se ele nos dá uma guerra para nós lutar, nós já temos o título de vencedor, que diz que Deus jamais dá uma prova que não podemos suportar, né? Jamais passamos por prova que não conseguimos suportar. Deus, ele sempre dá uma solução, ele sempre dá um refúgio, uma forma de nós vencer a guerra que ele permite nós passar. Às vezes nós que não conseguimos desistir, ou murmurar, ou fazer coisas que desagradam o Senhor. Ele não dá fardo que não podemos suportar. Então, se você está passando por uma luta, você às vezes até pensa assim: eu não vou aguentar, essa luta aqui não dá, eu não aguento mais. Mas você aguenta, que Deus só dá um fardo que nós podemos carregar. Então, se você está passando por isso, é porque Deus viu em você a capacidade de conseguir passar por essa prova. E quando a gente passa por as provas do Senhor, é para nos amadurecer, é para nos crescer espiritualmente, é para nós subir de nível, né? Ir mais profundo com Deus, aprender mais de Deus e crescer espiritualmente. Então, quando a gente passar por uma prova, nós temos que ficar feliz, que é porque Deus nos ama e quer nos passar de nível, né? Para nós crescer espiritualmente. Porque o crente que não passa por prova, ele não cresce espiritualmente. Às vezes, se você é um crente que não passa por prova, não tem alguma coisa errada, porque todos nós cristãos passamos por prova. Deus, ele nos prova para tirar aquilo de melhor de nós. Às vezes a gente fala: eu não consigo enfrentar isso, eu não consigo passar por essa dor. Quando você vê, às vezes você está passando e você está conseguindo vencer. Com Jesus, Deus está te ajudando. E às vezes quando lá na frente você fala: nossa, eu pensei que eu não ia suportar, mas eu venci, Deus me ajudou. Então Deus, ele nos prova para tirar aquilo de melhor de nós, para extrair aquilo de melhor que nós temos. Agora o diabo não, ele nos tenta para tirar aquilo de pior que há em nós. Ele coloca tentações para tirar aquilo de mais ruim que existe em nós. Então Deus não, ele nos prova para nos fazer crescer e melhorar em Deus, né? Melhorar como seres humanos. E assim, gente, parece que cada dia que passa, as provações estão, assim, mais provações na nossa vida. É tanta coisa, assim. O fim dos tempos está próximo, né? E as provações às vezes são mais duras, né? Às vezes sofrimento, assim, coisas que você acha que não vai suportar. Mas é Deus te moldando, Deus te lapidando, para você muitas vezes viver o processo de Deus. Você passa pelo processo de Deus para você viver o propósito de Deus. Às vezes é um propósito grandioso que você precisa passar por essas provas para você vencer, para você conseguir viver o propósito de Deus. Se você não passar por essas provas, você não consegue viver o propósito que Deus tem para sua vida, que é algo grandioso, que nós temos que passar pelo processo de Deus, lapidação, ser forjado, né? Então, muitas das vezes, Deus está nos moldando. Por isso que nós não devemos reclamar. Porque se nós estamos passando por algo, às vezes Deus permite nós estar passando por aquilo para nos moldar, para nos fazer crescer, para nós viver o propósito de Deus. Então, gente, eu quero ler aqui em Tiago para vocês, que fala assim: feliz é aquele que na aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como um prêmio a vida que Deus promete aos que ama. Então, gente, enquanto a gente viver aqui nessa terra, vamos passar por luta, vamos passar por provações, mas nada maior do que Deus passou, né, por nós. Então, quando às vezes eu penso em falar assim: oh meu Deus, minha luta tá grande, aí às vezes eu lembro: Senhor, assim, tipo assim, quando a gente vai pensar que a luta da gente tá grande, a gente lembra que mais Deus sofreu por nós, né? E padeceu, sofreu, morreu por nós. Então isso que a gente passa, às vezes, não é nada diante do que o Senhor passou por nós. Gente, quando a gente passa por provações, somos aprovados, nós temos um galardão melhor no céu. Porque lá no céu,
funciona como galardão, né? Tem gente que vai ser salvo e tem gente que vai ser salvo e vai ter um galardão. Aqueles que sofrem muito, que passam muito perseguições, que passam muitas provações, que vencem as provações, então eles vão ter um galardão no céu. Cada qual vai ter o seu galardão. Cada qual vai ter um galardão conforme o que ele passou aqui na terra, né? Então, cada prova que nós vence, o nosso galardão lá no céu, nós estamos, né, colhendo os tesouros lá no céu, né, também. Então, gente, é isso. Que Deus abençoe cada um de vocês. E até o próximo vídeo.